Damos continuidade hoje ao nosso curso de gestão de documentos e arquivística. Vamos trabalhar hoje uma unidade que se direciona para a organização propriamente dos arquivos e como poder organizar e arrumar o acúmulo de documentos que as instituições e as empresas vão levando todo dia para dentro da instituição. É um dos grandes desafios do momento, dentro da arquivística contemporânea, poder organizar e localizar posteriormente os documentos. Os tópicos da aula de hoje vão ser classificação de documentos e avaliação dos documentos. Bom, vamos trabalhar primeiro o primeiro tópico como classificação de documentos. Nesta unidade, verificamos como a classificação dos documentos será de grande valia para a organização e recuperação da informação. Lidar com grandes massas de documentos acumulados diariamente pelas instituições e suas organizações constitui-se um grande desafio e exige uma maior sofisticação dos esquemas de classificação. Classificação de documentos é o processo de organizá-los por grupos de acordo com as características comuns e distintas que possuem. A classificação é dividida em dois conceitos. Classificação é arranjo, onde o primeiro conceito é usado para a classificação na primeira idade e o segundo é voltado para a classificação na terceira idade. Categorias de classificação de documentos. As categorias de classificação dos documentos arquivísticos ocorrem quanto à entidade arquivística, ao gênero dos arquivos, à espécie dos arquivos, à natureza dos arquivos, ao suporte da informação e aos valores dos arquivos. Vamos ver primeiro a entidade arquivística. Quanto à entidade arquivística produtora e acumuladora, que pode ser tanto jurídica quanto física, os documentos são classificados em públicos, onde os arquivos públicos são produzidos e mantidos por instituições de caráter público no desenvolvimento das funções, podendo ser federais, estaduais ou municipais, e privados, onde os arquivos privados são produzidos e mantidos por instituições de caráter privado ou particular, arquivos de empresas ou de pessoas. Em relação ao gênero de arquivos, o gênero documental corresponde à configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos na comunicação de seu conteúdo, ou seja, o modo como a informação foi registrada em seu suporte. Dentro do gênero, nós vamos ter o gênero textual, o documento cuja informação esteja registrada de forma escrita ou textual. Iconográficos são os que têm a informação registrada em forma de imagem estática, são as fotografias. Sonoros são os documentos que possuem uma informação de forma de som. Filmográficos são documentos cuja informação está registrada em forma de filme, sem som. É o cinema mudo. Audiovisuais, eles possuem suas informações registradas de forma simultânea por filme e áudio. Os arquivos informáticos, onde os documentos que só podem ser visualizados com um computador, são conhecidos também como digitais. Cartográficos representam documentos reduzidamente a uma área maior, mapas e plantas. Micrográficos são resultados de microrreprodução de documentos, onde temos os microfilmes e as microfichas. Em relação à espécie de arquivos, a gente tem também a espécie documental, que é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. A gente vai ter, então, atos normativos, que são remetidos por autoridades administrativas,
objetivando dispor e determinar assuntos específicos. Nesta área, nós vamos ter os estatutos, as portarias. Temos os atos enunciativos, que emitem opinião para o esclarecimento de um determinado tema. Dentro dos atos enunciativos, temos os relatórios, os pareceres. Dentro das espécies, temos também os atos de assentamento, que são os registros referentes a fatos de ocorrências. Nesse caso, temos como exemplo as atas. Nos atos comprobatórios, são aqueles que comprovam e certificam os assentamentos, decisões, etc. São os atestados, as certidões. Dentro do arquivo, atos de ajuste são configurados por acordos que devem ter como parte integrante a administração pública, contratos, convênios, tratados. E, finalmente, temos os atos de correspondência. Os atos de correspondência, eles objetivam a efetuação dos atos normativos. Nós temos dentro desta área os memorandos, os ofícios, etc. Em relação à natureza da informação, os documentos podem ser classificados em especiais e especializados. Os arquivos especiais são os que têm sob sua guarda documentos de variadas formas físicas. Eles se relacionam com a estrutura, com a forma do documento. Nós temos CDs, microformas, fitas, fotografias, discos, etc. Os arquivos especializados, também dentro da natureza da informação, são aqueles que possuem sob custódia documentos de um campo específico, independente da forma física. São arquivos hospitalares, arquivos escolares, arquivos jurídicos, e que eles estão tendo em comum o assunto que estão tratando. Em relação ao suporte da informação, corresponde à unidade na qual a informação é registrada. Pode ser papel, pode ser um CD, um disco rígido ou qualquer outro tipo de suporte. Vale ressaltar que para esse suporte constitui-se como um documento, é necessário possuir registro de informações significativas. Em relação aos valores dos arquivos, o valor do arquivo está diretamente relacionado à sua utilidade dentro da instituição e pode ser classificado em valor primário ou administrativo. Consiste no valor imediato do documento, ou seja, o motivo, a função que o gerou, corresponde à sua primeira utilidade. Temos os documentos de valor secundário ou valor histórico. É o documento que pode possuir, após servir às razões de sua criação, algum valor patrimonial ou histórico. Alguns deles devem ser mantidos permanentemente para a memória da instituição, como também para fazer pesquisas históricas. Em relação à classificação das correspondências, a gente pode dizer que a correspondência é a forma de comunicação entre as instituições e seus servidores. Logo, as ações de administração começam através do seu intermédio. Desta forma, elas compõem grande parte dos arquivos. Na parte de correspondência, nós temos correspondência externa e correspondência interna. A correspondência externa é aquela trocada entre diferentes instituições, entidades e ou pessoas físicas. São cartas, ofícios, telegramas. A correspondência interna constitui naquelas que são trocadas dentro da instituição e entre seus diferentes órgãos. Nós temos na correspondência interna os memorandos, as circulares, os despachos. Ainda na classificação das correspondências, temos as correspondências oficiais e as correspondências particulares. A correspondência oficial são aquelas que possuem assunto sobre o serviço ou interesse específico para a função da instituição. E correspondências particulares são de interesse pessoal dos servidores da instituição. Bom,
Outro aspecto a ser tratado hoje é o plano de classificação dos documentos. O tratamento documental ocorre com frequência de forma desordenada, sem padrões ou normas que direcionem a atividade. O plano de classificação de documentos é uma ferramenta indispensável para a organização dos arquivos. É a forma de adequação dos documentos de forma que facilite e agilize a recuperação da informação. A sua própria classificação é que vai permitir com que você localize dentro do arquivo aquilo que você está procurando. Na classificação arquivística, se estabelecem categorias e grupos que refletem a estrutura hierárquica da instituição. O plano de classificação, então, pode ser uma classificação estrutural e hierárquica ou então uma classificação funcional. São as duas formas que podem ser optadas para fazer o plano de classificação. O plano de classificação estrutural, ele segue a estrutura da instituição. A gente tem, então, uma direção administrativa, que faz parte do grupo, uma gerência administrativa de recursos, que é um subgrupo, e vai ter os departamentos dentro da instituição. É a estrutura de funcionamento da instituição. E a classificação, o plano de classificação é feito de acordo com a estrutura da própria instituição. A gente tem as unidades produtoras, as atividades e os documentos. Como exemplo, dentro do departamento de pessoal, nós temos a seleção de pessoal como atividade, controle de frequência como atividade e cursos e treinamentos também como atividades. Na hora de verificar a parte de documentação, nós temos na atividade seleção de pessoal, que faz parte do departamento de pessoal, atestado de frequência, banco de horas, folha de ponto, planilha de horas extras, etc. Essa é a estrutura do plano de classificação estrutural. A classificação estrutural não é tão prática, pois se altera toda vez que muda a estrutura. E com certa frequência, nos órgãos públicos, está sendo feita uma reestruturação interna. O plano de classificação funcional é a outra forma de fazer a classificação e representa as funções e não depende da estrutura. Então, nós vamos ter, de um lado, funções e subfunções. Em determinado momento, uma função pode passar a ser subfunção ou o contrário, dependendo do local, do momento em que está sendo feita a atividade. A gente tendo aqui, como exemplo, uma diretoria administrativa e financeira, a gente tem o departamento de pessoal, onde a gestão de recursos humanos é uma função dentro do departamento de pessoal. Nós temos também dentro do departamento de pessoal o controle de frequência, que passa a ser uma subfunção. E assim por diante, a gente vai mantendo diferentes funções, subfunções, e que estão todas relacionadas a atividades dentro da instituição. Os documentos gerados pela execução da atividade, eles vão ser organizados de acordo com a atividade, a subfunção ou a função a qual eles pertencem. A classificação funcional é mais apropriada nos órgãos públicos que sofrem frequentes alterações de estrutura. Temos vários códigos de classificação. A classificação define a organização física dos documentos arquivados. Os códigos de classificação se constituem por números atribuídos aos documentos de acordo com suas características. O código de classificação mais utilizado é o do Melvin-Dewey, que é definido por assuntos e indica como classes principais as seguintes. Dentro do sistema de classificação do Dewey, tem as classes que vão do 000 até o 900. As classes são denominadas principais. Essas classes do 000 ao 900 são as classes principais.
As classes correspondem às grandes funções exercidas pelos órgãos. Cada classe corresponde a um determinado assunto, a uma determinada função. E as classes dividem-se em subclasses que, por sua vez, separam os grupos ou subgrupos. As classes recebem códigos numéricos baseados no método decimal. Uma forma de exemplificar, nós vamos mostrar a estrutura da classe 000, em que temos como modelo a classe 000, que se refere à administração geral. Como subclasse, o 001 é a organização e funcionamento. O grupo 012 é a comunicação social. O subgrupo 012.1, relação com a imprensa. Subgrupo 012.11, credenciamento de jornalistas. Observamos que os códigos numéricos são usados conforme a hierarquia, refletindo a subordinação dentro da área. A classe é a área maior, dentro dela tem várias subclasses, chegando ao teu 099, onde cada uma é um assunto. Na subclasse 010, há o grupo 012, que por sua vez tem o subgrupo 012.11 e vai afunilando e assim por diante. Outro momento importante na classificação e na organização dos arquivos é a avaliação de documentos. A avaliação determina-se quais documentos devem ser mantidos ou eliminados, em decorrência da importância de sua informação para as administrações e para a sociedade. A avaliação consiste na análise e identificação dos valores dos documentos para a definição de seus prazos de guarda e destinação. A tabela de temporalidade é importante instrumento na avaliação documental, quando prevê prazos de transferência, guarda, eliminação ou descarte, estabelecidos pela legislação. Temos várias etapas que são utilizadas na avaliação. A primeira etapa é a identificação dos valores dos documentos. Isso aqui é na idade primária ou secundária. A análise do ciclo de vida dos documentos, a continuação, dando andamento à pesquisa de temporalidade dos documentos, o tempo de vida útil do documento, continuando a definição de prazos de guarda dos documentos, a vigência, prescrição, precaução, saber se o documento deve permanecer ou não no arquivo e durante quanto tempo. Destinação, se ele vai ser eliminado ou ele vai para a guarda permanente. Dentro dos procedimentos de eliminação dos documentos arquivísticos, encontramos, quando não há uma tabela de temporalidade vigente, os seguintes passos, os seguintes procedimentos. Primeiro, instituição de uma comissão de avaliação de documentos. Segundo, relação de eliminação de documentos. Terceiro, definição de amostra documental. Elaboração da ata de reunião aprovando a relação e proposta. Elaboração de ofício ao diretor da instituição solicitando a eliminação. Edital de ciência. Fragmentação manual ou mecânica. E o termo de eliminação dos documentos. A atividade de eliminação é de extrema responsabilidade, devendo ocorrer de acordo com as devidas legislações. Nessa aula de hoje, trabalhamos com a parte de organização dos arquivos, onde vimos a parte de classificação, os sistemas de classificação e, no último momento, a parte de avaliação de documentos. Essa parte é de suma importância, porque vai nos ajudar a saber quem vamos manter ou não dentro dos nossos arquivos.